Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o Evangelho e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 5. Me acompanha, por favor? Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Você passou Mateus, Marcos, Lucas, João, 5º livro é Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, versículo 3. Assim que você localizar, diga glória a Deus. Muito bem, vamos ler. Está escrito assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Muito bem. Eu vou ler mais uma vez o versículo 5, porque aqui estão os nomes dos 7 primeiros diáconos da igreja cristã. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eu sei que você a essa altura deve estar pensando, por que o pastor está lendo o nome dessas 7 pessoas? Por qual razão que eu deveria meditar nesta palavra? Primeiro você tem que partir do ponto de que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir, para exortar. Então, se está na Bíblia, é da vontade de Deus que a gente leia e que a gente aprenda. Mas hoje eu quero falar com você sobre o fim que levaram os 7 primeiros diáconos da igreja. Se eles não fossem importantes, a Bíblia não teria dado o nome deles. A Bíblia não dá o nome de muita gente. Tem muita gente na Bíblia que até a Bíblia chega a contar a história da pessoa e não dá o nome. Esses aqui, a palavra não só diz que eles foram eleitos, mas faz questão de dar o nome de cada um deles. E você vai descobrir um pouquinho hoje sobre esses 7 homens. Então eu vou ler pela terceira vez o versículo 5. E eu quero que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, repita em seguida em bom tom e alta voz. E este parecer está muito fraquinho. O povo vai achar que o pessoal da Paraíba não é forte. E o povo da Paraíba é forte. É ou não é? Então mostra a tua força aí. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pastor do céu, quanto nome feio. Se tiver alguma mulher grávida precisando de um nome aí para escolher, já lhe dei 7 agora, hein? Já pensou você chamando teu filho assim? Vem cá, Prócoro. Nicanor, menino, tira a mão daí. Já pensou? Mas era o nome deles, né? Cada geração tem um tipo de nome. Mas o fato é, você crê que Deus vai falar conosco aqui hoje? Quem crê? Você veio com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir, povo de Deus, vamos aplaudir essa palavra. Diga glória a Deus enquanto você aplaude. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
A tua palavra santa agora será pregada. Vem, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora senta, por favor. Primeiro eu preciso te explicar por qual razão que a igreja escolheu essas pessoas. A igreja cristã em Jerusalém estava crescendo num ritmo frenético. Você não tem noção do quanto que a igreja de Jerusalém estava crescendo. É comum num culto de domingo a igreja ter visitantes. É comum. A gente pergunta às vezes não perguntamos, mas notamos quando tem alguma pessoa diferente. Eu noto, os obreiros notam, e a gente se alegra muito quando tem pessoas novas. E quando a gente faz o apelo e alguém entrega a vida para Jesus, nós ficamos mais felizes ainda. Mas só para você ter uma noção do crescimento da igreja cristã em Jerusalém, haviam domingos em que o apóstolo Pedro pregava e ele fazia o apelo. E ele perguntava: quem de vocês quer receber Jesus como Senhor, como Salvador? E se convertiam 3.000 novas pessoas. Você faz ideia do que é isso? Não é que tinha 3.000 membros na igreja, não. Eram 3.000 convertidos em um culto de domingo. Imagina isso. Pensa aí na quantidade de pessoas vindo diante do altar. Não caberia, né? E o Pedro, depois de fazer a oração de confissão com aquelas 3.000 pessoas, ele tinha que batizar aquelas 3.000 pessoas. E batizar cansa, viu? Depois do batismo, o pastor está com as costas doendo. Imagina só 3.000 pessoas? Então os apóstolos foram vendo aquele crescimento grandioso e se alegrando, mas ao mesmo tempo se preocupando. Porque eles diziam: se a gente não tiver obreiros, essas pessoas vão se perder aqui dentro, não vão ser assistidas e vão deixar o templo, vão deixar a igreja. E de fato foi o que aconteceu. Pouco tempo depois da igreja crescer muito assim, começou a ter uma reclamação de que havia um grupo da igreja que não estava sendo bem assistido. E aí foi a hora que os apóstolos decidiram. Fizeram uma reunião com a igreja e falaram: olha, não é certo que a gente deixe o ministério da palavra para nos preocupar em servir as mesas. Não que servir as mesas seja uma coisa sem honra, mas é porque o ministério pastoral tem como principal objetivo a palavra. Não é o único, o pastor faz muitas coisas, muitas. Mas o principal trabalho do pastor tem que ser se ocupar da palavra. Então eles disseram: nós vamos escolher aqui no meio de vocês 7 homens. Qual é o critério para escolher esses 7 homens? O versículo 3 diz qual era o critério. 7 varões de boa reputação. Esse era o primeiro critério. Isso aqui não mudou, tá, gente? Isso aqui continua sendo o critério até hoje para quem quer ser um obreiro. A pessoa tem que ter boa reputação. Não confunda reputação com caráter. Caráter é quem você é. Reputação é quem dizem que você é. E o caráter é mais importante que a reputação, mas a reputação também é importante. O que é que dizem a teu respeito? O que é que falam de você? Nos lugares onde você já passou, o que é que falam a teu respeito? Quem te conhece fala o que de você? Isso é a tua reputação. A pessoa que quer servir a Deus tem que ter uma boa reputação. Não pode ser uma pessoa de nome sujo. E eu falo esse nome sujo em todos os aspectos. Nós temos que ter um bom nome. Nós temos que ser conhecidos como pessoas sérias e dedicadas no serviço da obra de Deus. Além de boa reputação, o segundo critério é cheios do Espírito Santo. Para servir na obra de Deus, a pessoa tem que ter o Espírito Santo, porque a obra de Deus se faz no Espírito e não na carne. A pessoa que quer servir a Deus, ela tem que buscar o Espírito Santo.
e se encher do Espírito Santo. E o terceiro critério é de sabedoria, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E é possível ter uma coisa e não ter outra, viu? Eu conheço gente que é cheio do Espírito Santo e não tem sabedoria nenhuma. É uma pessoa cheia do Espírito Santo? Fala em língua estranha, ora e Deus usa, mas é uma pessoa que não tem sabedoria. Às vezes não sabe a hora certa de se calar, às vezes não sabe a forma certa de agir. Então uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ter sabedoria. E você precisa buscar tanto uma coisa quanto a outra. Então os apóstolos falaram, procurem aí no meio de vocês homens que sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e nós vamos constituir sobre esse importante negócio. Veja como que a palavra de Deus se refere ao serviço ministerial. Serviço ministerial para Deus é um importante negócio. Às vezes a pessoa acha que o importante na igreja é o pastor, né? O pastor é importante, porque quando o pastor chega, para tudo, todo mundo de pé, vamos aplaudir. Opa, chegou o pastor. Aquele ali é só o obreiro, aquele ali não é importante. Entenda, para Deus, todo trabalho ministerial é um importante negócio. Tanto aquele que é feito na frente de todo mundo, como aquele que é feito sem ninguém ver. Quem está me compreendendo? Está fazendo para Deus? É um importante negócio. E foi aí que foram eleitos, então, essas 7 pessoas. E eu vou colocar aqui na tela para você os nomes e as traduções dos nomes desses 7 diáconos. Olha só aqui na tela, se você quiser, pode fotografar essa tela para você ter essas informações guardadas. Vamos lá. Primeiro, a forma em língua portuguesa. A forma no original grego, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, então ali no meio está do jeito que está na Bíblia, no original. E a tradução do significado do nome. O primeiro dos 7 diáconos foi Estevão. Estevão no grego se diz Stéphanos. E o significado de Estevão ou Stéphanos é coroa. Filipe, o segundo. Do grego Filipos, amigo dos cavalos, é o significado. Tem algum Filipe aí? Atenção, Filipe, você é amigo dos cavalos, hein? Você que não sabia o significado do teu nome? Terceiro, Prócoro. Prócoro do grego Prócoros, líder da dança. Será que ele dançava lá na igreja? Não sei. Será que ele era um bailarino? Não sei, mas o nome Prócoro significa isso. Nicanor, está aí a tradução dele, não vou nem arriscar esse grego aqui, porque não tem nem pronúncia certa em língua portuguesa isso aqui. Mas o correto, ou a tradução do nome Nicanor é vitorioso. Timão, do grego Timon, que significa honrado. Pármenas, no grego se diz exatamente como em português, Pármenas, e significa constante. E Nicolau, do grego Nikolaos, que significa vitorioso sobre o povo. Então esses são os nomes e suas traduções. Que fim levaram esses 7 homens, minha gente? Como é que eles acabaram? O que eles fizeram? Porque se a Bíblia dá o nome deles, é porque eles de fato foram importantes para a história da igreja. Então nós vamos agora ver dentro da palavra de Deus, na ordem que eles aparecem ali, naquela lista, que fim cada um teve. O primeiro da lista é quem? Estevão. No capítulo 6, versículo 8, a palavra começa a contar a história do Estevão. E diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bem, vamos lembrar aqui que todos esses 7 foram escolhidos para serem diáconos. A palavra diáconos no grego significa servos. Diga, diácono significa servo. Então todos foram chamados para servir. E deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Seja você um obreiro ou não,
Diante de Deus você foi chamado para ser um diácono, para ser um servo. Deus quer que todos nós, sem exceção, sejamos servos. Seja servo. O grande líder da nação americana, presidente americano Abraham Lincoln, disse uma frase que entrou para a história: quem não vive para servir, não serve para viver. Todo mundo precisa aprender a ser servo. E de fato esses homens foram chamados para serem servos. Então qual era o trabalho deles? Era o trabalho operacional. Era servir as mesas. Era atender as pessoas. Era arrumar o templo antes do culto e arrumar o templo depois do culto. Era isso. O trabalho de pregar, os apóstolos era que faziam. Só que a palavra diz que esse homem chamado Estevão era cheio de fé e de poder. Então, depois de fazer o trabalho de diácono, que era servir, ou limpar, organizar, atender, o culto acabava e o Estevão estava cheio da unção, igual você vai ficar depois que esse culto acabar, cheio da unção, do poder, da graça, e ele dizia: eu não posso voltar para casa assim. Eu estou transbordando da graça e da unção de Deus. Eu tenho que compartilhar com as pessoas o que eu recebi aqui. Aí sabe o que o Estevão fazia? Ele ia lá para a praça da cidade. E ele via umas pessoas sentadas ali em volta. E ele chamava aquelas pessoas e dizia: vem aqui você que está com dor. Vem aqui você que está doente. Vem aqui você que está sofrendo. E ele começava a orar por aquelas pessoas ali no meio da praça. E depois de orar pelas pessoas, ele começava a pregar a palavra. E ele fazia na praça, na rua, o mesmo trabalho que ele via o apóstolo Pedro fazendo lá no culto, na igreja em Jerusalém, onde ele era diácono. Quem está compreendendo aqui? E funcionava, porque está escrito aqui que ele, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqueles prodígios, aqueles sinais eram uma confirmação da unção de Deus na vida do Estevão. E ele pregava tão bem que o versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Meu querido, minha querida, você já tem o Espírito Santo na tua vida. Simplesmente abra a tua boca que Deus vai encher. Abra a tua boca que Deus vai usar. Você não está sendo usado ainda porque está de boca fechada. Experimente abrir a tua boca que você vai ver. Deus vai colocar a palavra dele, Deus vai te dar boca e sabedoria. Pois bem, à medida que Estevão foi se destacando, ele começou a incomodar. E no mundo espiritual é assim. Quem se destaca, quem faz a obra e faz a diferença, incomoda. Incomoda quem, pastor? Incomoda o diabo, incomoda o inferno. E o diabo vai levantar pessoas para perseguir, para tentar barrar o escolhido de Deus, para tentar fazer parar aquele que tem chamado. Olha o que fizeram com Estevão, minha gente, versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha quanta mentira, quanta calúnia inventada contra Estevão. Quem sabe você que está aqui nesse culto, ou me acompanhando à distância, já foi vítima de calúnias, de difamações, já falaram mentiras a teu respeito. E qual que é a vontade que dá quando alguém fala da gente o que nós não fizemos? Quando falam que você disse o que você não disse, que você fez o que você não fez, a vontade que dá é partir para cima de quem está falando isso e, no mínimo, obrigar a pessoa a provar, né? Prova isso que você está falando. Está me caluniando, é mentira. E a gente se revolta, né?
Só que Estevão não fez nada disso. Pessoal caluniando, mentindo, difamando, e o Estevão lá ouvindo tudo aquilo, e o versículo 15 diz: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você nunca viu um anjo, mas como é que você imagina o rosto de um anjo, hein? Um semblante assim puro, serene, tranquilo. O Estevão não ficou com a cara fechada, como quem diz assim: vocês vão me pagar. Não, não. O rosto de um anjo. A serenidade em pessoa. Ele não parou por causa disso. Ouça o que Deus está te falando. Não pare porque estão falando mal de você. Não pare porque estão te caluniando. Não parem porque estão te criticando. Não parem porque estão querendo te paralisar, inventando mentiras a teu respeito. Continua no teu chamado, fazendo o que Deus te chamou para fazer. Só que as perseguições não pararam, não. Pelo contrário, aumentaram. No capítulo 7, nós temos uma pregação do Estevão. Não tenho tempo de ler essa pregação para você, mas te aconselho a ler em casa, viu? Leia em casa o capítulo 7, que você vai ver que pregador que Estevão foi. Mas lá no versículo 54, quando Estevão termina a sua pregação, olha o que a palavra diz: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Aquele povo estava possesso de demônios, porque só uma pessoa que está cheia de demônios é que quando ouve a palavra fica irada, rangendo os dentes. A pessoa que ama Jesus, quando ouve a palavra, ela enche o coração de alegria, ela aplaude, ela glorifica, mas quem está cheio de demônios fica irado. E aí diz o versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Deus deu para Estevão uma visão do céu, uma visão celestial. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Isso aqui é literal, tá? Pegaram em pedras mesmo e começaram a tirar pedras no Estevão. Mas quer que eu te fale a verdade? Enquanto eles estavam atirando as pedras no Estevão, ele estava olhando para o céu e tendo aquela visão gloriosa. Ele não estava nem aí para as pedradas que estava recebendo. Era o povo jogando pedras nele e ele olhando para o céu e vendo o Senhor Jesus assentado à direita do Pai e o seu coração se alegrando, apesar das pedradas que ele estava recebendo. Escute o que Deus está te falando. É verdade, você tem recebido pedrada de todo lado. Estão querendo te matar, estão querendo acabar com você. Para todo lado é pedras vindo, mas continue olhando para o alvo, continue olhando para Jesus. Não tire os teus olhos de Cristo, não olhe para as pedradas que você está recebendo, mas olhe firmemente para Jesus. E aí o Estevão sente o seu corpo enfraquecendo, ele sente que vai morrer. E está escrito aqui no versículo 59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, eu vou dizer uma coisa: se for para morrer igual Estevão está morrendo, eu acho que qualquer um aqui toparia a morte. Se fosse para você, antes de morrer, olhar para o céu e ver o Senhor Jesus assentado no trono, dá até uma tranquilidade para morrer, não dá? Porque quando ele fala assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, sabe o que eu imagino? Eu imagino Jesus olhando de volta para ele dizendo: vem, meu filho, estou te esperando. Já está tudo pronto aqui, você já fez teu papel aí na terra. Pode vir, você é bem-vindo aqui. É isso que eu imagino. Porque está escrito no versículo seguinte que, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O que a Bíblia quer dizer com adormeceu, gente? Morreu.
Mas antes de morrer, o que é que ele disse em oração? Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele está imitando quem, minha gente? Jesus, que antes de morrer, orou dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o Estevão, antes de morrer, disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Só que hoje o que a gente vê são cristãos rancorosos, amargurados e com o coração cheio de desejo de vingança. Tem muito crente orando hoje dizendo assim, Senhor, mata. Senhor, faz justiça. Senhor, lança na cova. Senhor, prepara e leva. Ô, meu querido, que evangelho é esse que você anda lendo? Jesus olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes. O Estevão está olhando para os homens que estão apedrejando ele, dizendo, Pai, perdoa-lhes. E você aí com essa oração de pés à mão, meu Deus, castiga, coloca em cima de uma cama. Não, o que é isso? Muda essa tua oração. Ah, pastor, mas é porque estão me fazendo mal. E para Estevão? Não fizeram mal a ele? Mesmo assim, ele orou perdoando. Nós precisamos aprender a perdoar. Então, como é que acabou o primeiro dos diáconos? Acabou como mártir, pregando o evangelho, pregando a verdade, não se curvou, mesmo sendo perseguido. Então foi assim que morreu Estevão, como o primeiro mártir da igreja. O segundo diácono daquela lista de 7 é quem? Filipe. Pois bem, o que o Filipe pensou quando viu Estevão morto? O que o Prócoro, o Pármenas, o Timon, todos aqueles lá pensaram? Pensaram assim, bem, já mataram o Estevão, eu é que não vou ficar aqui para morrer. Eu vou embora. Vou ficar aqui, já que mataram um, vão querer matar todos os outros. Eu vou embora. E essa ideia deles de ir embora tinha permissão de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus tem controle sobre tudo, até sobre as coisas ruins que acontecem, sabia? Aquela perseguição que vai começar em Jerusalém, é ruim? É, mas vai ter uma coisa boa nessa perseguição. Vai ser aquela perseguição que vai obrigar os cristãos a se espalharem. Porque a ordem de Jesus em Atos 1:8 foi o quê? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só que todo mundo só queria ficar onde? Naquela igreja maravilhosa que se convertiam 3.000 pessoas todo domingo. Quem que quer sair de uma igreja dessa? Então todo mundo queria ser obreiro lá. Todo mundo queria ficar naquela sede. Estevão estava lá, Filipe estava lá, Prócoro estava lá, Nicanor estava lá, ninguém queria sair. Aí Deus teve que dar um jeitinho de espalhar aquele povo, a perseguição. Eles saíram cada um para um canto, mas a boa notícia é, para onde cada um ia, eles iam anunciando, Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Salvador, Jesus é o único que salva, que liberta, que transforma. Ele foi para o céu, mas breve voltará para buscar a sua igreja, entrega a sua vida para Jesus, e foi aquela perseguição que fez o evangelho chegar onde chegou. Dá glória a Deus por isso. Se não tivesse a perseguição contra a igreja lá em Jerusalém, a igreja estaria em Jerusalém até hoje. E não teria chegado aqui. E nós nunca teríamos acesso ao evangelho. Então vamos falar do próximo, que foi Filipe. Filipe, para não morrer, foi para um lugar que ninguém gostaria de ir. Ele foi para um lugar chamado Samaria. Versículo 5 do capítulo 8. Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade.
Eu quero destacar alguns pontos aqui do trabalho do diácono Filipe. Primeiro, ele foi para Samaria e começou a pregar. Qual era a pregação de Filipe? Era a Cristo. A pregação do Filipe era cristocêntrica. Quer ganhar almas? Quer dar frutos no reino de Deus? Não se preocupe em pregar outra coisa. Pregue a Cristo. Está faltando hoje em dia pregadores que preguem a Cristo. Hoje em dia tem nas igrejas pregadores renomados, importantes, com boas formações, com cursos até internacionais, que pregam todo tipo de palestra, que dão todo tipo de treinamento nos cultos das igrejas. Fazem de tudo, menos pregar a Cristo. E a mensagem que salva é a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho de Cristo. A igreja hoje em dia não ganha almas mais como deveria, por quê? Porque os membros da igreja estão imitando muitos pastores que não pregam a Cristo, e aí os membros também não pregam Cristo. Você tem a oportunidade de encontrar com um colega de trabalho, encontrar com um vizinho, encontrar com alguém, e quando a pessoa pergunta se você é da igreja, você diz que sim. E quando ela pede para você falar alguma coisa, você vai debater teologia com a pessoa, você vai tentar explicar coisas que não fazem sentido nenhum para a pessoa que não é salva ainda. A teologia é fundamental, é importante, é relevante, mas tudo tem o seu momento. Se você tiver a oportunidade de evangelizar alguém, não perca seu tempo tentando explicar os mistérios da Bíblia. Porque é natural, o ser humano é curioso por natureza, né? A pessoa vai chegar para você e vai querer saber aquelas coisas assim, mas me conta, à luz da Bíblia, como é que é a criação do universo, e isso e aquilo. Não perca seu tempo tentando explicar essas coisas. Vai pregar para alguém? Pregue a Cristo. Fala para o teu parente, para o teu vizinho, para o teu amigo ou para um estranho na rua. Escuta, sabia que Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade? E nesse plano você está incluído? Eu? Você mesmo. Sabe o que diz a Bíblia em João 3,16? Está em um versículo que todo cristão deveria saber de cabeça. Porque a qualquer momento você usa ele e ganha uma alma. Você chega para aquela pessoa e diz, Deus tem um plano de salvação para todo mundo e você está incluído nele. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Jesus, você não vai perecer eternamente. Pelo contrário, você será salvo e vai passar a eternidade com Deus lá na glória. Você quer ser salvo? É claro que eu quero. Então ore comigo. E aí você ganha uma alma na fila, você ganha uma alma no trabalho, você ganha uma alma em qualquer lugar. Quanto tempo você precisa para fazer isso? Quanto tempo eu gastei agora para te explicar isso? 2, 3, 4, 5 minutos. Você prega e ganha uma alma. Mas isso se pregar a Cristo. A mensagem do Evangelho é simples, a gente aqui quer complicar as coisas. Não complique o que Deus já facilitou. O Filipe foi para Samaria, ele pregava o quê? A Cristo, e por isso ele ganhava almas. Mas ele não ficava só na pregação, ele fazia sinais. Ele chegava para os doentes e dizia, vem aqui que eu vou orar. Ele chegava para os perturbados e dizia, vem aqui que eu vou expulsar esse mal que está te perturbando. E ele fez tantos sinais que a cidade inteira vinha até ele e muitas coisas aconteciam ali. E diz o versículo 8 que havia uma grande alegria naquela cidade, um grande avivamento. E esse avivamento que Deus usou Filipe para levar para a cidade de Samaria, trouxe muitas almas para o reino de Deus. O Filipe, depois de pregar, fazer sinais, ele começou a batizar pessoas. Olha o versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. O batismo, minha gente, é um passo importantíssimo para a salvação, viu? Se você está aqui e não é batizado ainda, você precisa dar esse passo. Nós estamos chegando no próximo batismo e eu quero que você se inscreva, dê o seu nome para participar, para descer as águas e cumprir a justiça de Deus.
Porque se você não for batizado, você não será salvo. O Filipe dizia para as pessoas, vocês têm que batizar. E aí ele batizava aquelas pessoas. Só que depois dele ganhar aquelas almas e batizá-las, faltava uma coisa. E o que é que falta para a pessoa que já entregou a vida para Jesus, que já crê no Evangelho, que já recebeu cura, que já recebeu libertação, que já foi batizada? O que falta para essa pessoa? Receber o Espírito Santo. E aí, nesse momento, a notícia do que estava acontecendo em Samaria chegou lá em Jerusalém. Os apóstolos Pedro e João foram até Samaria para ajudar o Filipe naquele trabalho que estava crescendo. E olha o que diz aqui no versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor. Que obra maravilhosa Deus usou Filipe para fazer. E ele era só um diácono. Às vezes a pessoa ela acha que para fazer muito para Deus ela precisa de títulos. O Filipe é só um diácono, mas ele está fazendo um trabalho de apóstolo, concorda comigo? Está fazendo um trabalho de apóstolo. Ele foi para um campo missionário que ninguém nunca tinha ido. E ele ganhou aquela cidade para o Senhor. E se você continuar lendo aqui, você vai ver, por exemplo, no capítulo 8, o Filipe sendo levado pelo Espírito para uma estrada deserta, onde ele vai pregar para um estrangeiro. E ele vai ganhar a alma daquele estrangeiro para o Senhor, vai batizar aquele estrangeiro. E a história da igreja conta que aquele estrangeiro que Filipe ganhou para Jesus, quando chegou no seu país, continuou pregando aquela mensagem que ele tinha acabado de ouvir. E ele foi a porta que Deus abriu para que o evangelho entrasse naquela nação. Quer dizer que o Filipe ganhou almas que ganharam outras almas e a obra foi crescendo. Como é que acabou esse Filipe, pastor? Esse Filipe, ele vai acabar os seus dias numa cidade chamada Cesareia, e lá ele vai permanecer até o fim da vida, lá ele vai constituir família, depois ele vai ficar conhecido como Filipe o evangelista, não mais o diácono, mas como o evangelista. E olha que coisa bonita, Deus deu a ele uma família linda. Ele teve 4 filhas e o evangelho diz que as 4 filhas do Filipe eram profetisas. Que coisa maravilhosa. Eu declaro sobre a tua família isso, receba em nome de Jesus. Os teus filhos vão servir ao Senhor. Os teus filhos vão andar na presença do Senhor. Os teus filhos serão usados na presença de Deus, assim como você. Então foi assim que terminou Filipe. Aí você volta lá para a tabela que eu pedi para fazer, e você tem esses nomes aí no Evangelho, em Atos 6,5. Depois do Estevão, depois do Filipe, vem Prócoro. Quem foi o Prócoro? O que fez Prócoro? Como terminou esse tal de Prócoro? Nós não temos nenhum relato bíblico ou extra-bíblico sobre esse homem chamado Prócoro. O único lugar da Bíblia em que Prócoro vai aparecer é aqui, em Atos capítulo 6, versículo 5. Não sei absolutamente nada mais sobre ele. Depois de Prócoro, Nicanor. Nicanor também foi um outro diácono apagado. A gente não sabe nada sobre ele, o nome dele não aparece em nenhum outro lugar, a não ser aqui. A gente sabe que ele foi consagrado, sabe que ele foi escolhido, mas para onde ele foi, o que ele fez, como ele acabou, não sabemos. Timão, não fazemos ideia. Não há nenhum outro relato que fale absolutamente nada sobre esse Timão ou o que ele tenha feito. Pármenas, outro apagado da história, também não sabemos nada sobre Pármenas. O único lugar da Bíblia que ele aparece é aqui. Depois disso, em mais nenhum outro lugar. E o último deles, Nicolau. Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Este Nicolau aqui, esse sim aparece em outros textos da Bíblia, mas era melhor que não tivesse aparecido. Esse Nicolau vai dar muito problema. Esse Nicolau, infelizmente, vai acabar completamente desviado da verdadeira fé. Eu preciso te explicar uma coisa sobre Nicolau que o próprio texto sagrado diz.
Está escrito aqui que Nicolau era prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? Entenda, existe o judeu de nascimento e existe o estrangeiro que se convertia ao judaísmo. Quando um estrangeiro se convertia ao judaísmo, ele era chamado de prosélito. Alguém sabia, o fulano de tal é prosélito. Ah, é? Que legal. Então quer dizer que ele era grego de nascimento, a sua origem era grega, a sua religião era a religião dos deuses da Grécia Antiga, mas esta pessoa se converteu ao judaísmo. Quem entendeu o que é um prosélito? O Nicolau não era judeu, era grego. Ele se converteu ao judaísmo, se tornando um prosélito. Só que depois de se converter ao judaísmo, ele ouviu o evangelho de Cristo e se converteu ao cristianismo. Então vamos lá, ele saiu da religião, da mitologia grega, dos deuses gregos, para o judaísmo, para a lei de Moisés, os profetas. Aí depois ele se converteu ao cristianismo. E como um cristão, ele foi indicado na igreja, porque era um homem de boa reputação, porque era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para ser um diácono. Então o Nicolau começou bem. Se ele não fosse uma boa pessoa, ele não teria sido escolhido para ser um diácono. E aí eu quero fazer um alerta para você. Tem muita gente que começa bem. Como Paulo disse aos Gálatas, começaram no espírito, mas terminaram na carne. Esse homem chamado Nicolau, ele vai ser citado na Bíblia no livro do Apocalipse. Me acompanhe até o Apocalipse, por favor. Como Nicolau, ele era um diácono da igreja, ele tinha influência entre os membros. As pessoas da igreja ouviam o que ele falava. O problema de Nicolau é porque ele nunca tirou do seu coração as raízes que ele trazia do seu passado no mundo. Lá na Grécia, o Nicolau aprendeu a cultuar os deuses da Grécia Antiga. E deixa eu te falar uma coisa sobre os deuses da Grécia Antiga. Eles eram muitos. E esses deuses eram cultuados com bebedeiras e com orgias. Havia, por exemplo, a deusa da fertilidade. O templo da deusa da fertilidade na Grécia Antiga, meu querido, aquilo ali era um antro de prostituição. As obreiras lá do templo da Grécia Antiga, do templo da deusa da fertilidade, eram prostitutas. E as pessoas que iam para os cultos daquela deusa da fertilidade, a deusa da Grécia Antiga, já iam lá com a intenção de se relacionar sexualmente com aquelas mulheres, com aquelas obreiras daquele templo. Então o Nicanor foi criado nesta religião. Essa foi a prática que ele aprendeu. Aí ele foi se convertendo para o judaísmo, depois para o cristianismo, mas a verdade sobre o Nicolau é que aquelas raízes nunca foram arrancadas de dentro dele. Eu preciso te falar uma coisa sobre a conversão verdadeira. A conversão verdadeira é quando Deus arranca de mim, arranca de você as raízes que nós tivemos no passado, no mundo, longe da presença de Deus. Eu quero abrir os teus olhos. Se você está servindo a Jesus, mas não se desfez das suas raízes do mundo, tome cuidado, porque mais dia menos dia o diabo te passa uma rasteira e te leva de volta para o cativeiro do pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Esse Nicolau foi servindo a Deus, mas com o coração dividido, até que ele começou a falar do que estava dentro do seu coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Sabe o que o Nicolau começou a pregar? Nicolau começou a pregar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma e o espírito. A gente pode ter a alma salva, o espírito salvo, o espírito puro, e o que a gente faz com o corpo não tem nada a ver.
Essa foi a pregação do Nicolau. Ele dizia para as pessoas da igreja: olha pessoal, não tem problema nenhum se vocês quiserem beber. Porque para beber, você usa o corpo. Então você pode beber e se embriagar, que não tem problema, porque a tua alma é salva. E a tua alma é diferente do teu corpo. Então, com o teu corpo você pode beber. Você gosta de beber? Beba, não tem problema não. Olha, nós somos salvos pela graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós somos livres. E o povo foi ouvindo aquela pregação do Nicolau, que era diácono. Isso é mesmo? E pode, é? Ah, mas que bom saber, viu? Eu vou já tomar uma ali então, já que pode. O Nicolau começou a pregar para o povo e dizer assim: escuta, o que você faz com o teu corpo não afeta o teu espírito. Porque o teu corpo é diferente do teu espírito. Então assim, se você quiser se deitar com uma, duas ou três mulheres, isso não vai afetar a tua salvação. Porque o importante é que a tua alma é salva. Com quem você vai para a cama não importa. E essa pregação, por mais absurda que te pareça, ela contaminou as igrejas daquela época, de tal maneira que muitas pessoas começaram a viver daquele jeito. Diga misericórdia. Pessoas que se consideravam salvas, que se consideravam crentes, mas que bebiam até cair. Que se consideravam salvas, se consideravam crentes, mas viviam na fornicação, viviam no adultério, viviam na prostituição. Pastor, e o que a Bíblia diz sobre isso? Essa pregação do Nicolau está certa ou está errada? Vou te mostrar o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vem comigo aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu estou encerrando já a mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 até o 20. Fugir da prostituição. Fugir, está vendo aí? Fugir. A Bíblia não manda resistir, não. Não confunda, tá? A Bíblia manda resistir ao diabo. Ao pecado, a Bíblia manda, ó, fugir. A melhor maneira de você evitar o pecado é fugir dele. Quem me ouviu, diga amém. Se você quiser dar uma de forte, não, eu vou resistir. Eu estou sendo assediado, mas eu não vou cair, não. Eu estou firme. Não, aquela pessoa ali, ela está me chamando para fazer tal coisa, mas eu não vou cair, não. Uma hora você vai cair. Foge. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, homem aqui no sentido geral, homem ou mulher, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é de si mesmo. As pessoas têm o costume de dizer: eu sou dono da minha própria vida, meu corpo, minhas regras. Você está enganado. Você não é de si mesmo. Você não é dono do teu próprio corpo, você não é dono do teu próprio nariz, você tem dono, o teu dono é Jesus Cristo, é aquele que te comprou e pagou com sangue precioso. Versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que a palavra diz é que tanto o teu corpo quanto o teu espírito tem que glorificar a Deus. Não me responda, só pense. Você está glorificando a Deus com o teu corpo e com o teu espírito? Ou será que você só glorifica a Deus em espírito, mas com o teu corpo você está fazendo as obras da carne? Essa aí era a pregação do Nicolau. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para João na ilha de Pátimos. Lá no livro do Apocalipse nós temos esse relato. E o Senhor Jesus disse para João: o que eu vou te contar agora, o que eu vou te mostrar agora, escreve e manda para 7 igrejas da Ásia Menor. E eu vou te mostrar que em 2 cartas, o Senhor Jesus faz um alerta sobre essa doutrina disseminada por esse diácono desviado chamado Nicolau. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces
as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. No capítulo 2, versículo 15. Para outra igreja, o Senhor Jesus diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O Senhor Jesus aborrece isso. Ele não se agrada disso. Escute, meu querido, escute, minha querida, não seja um nicolaíta. Não viva nesse mundo se contaminando com o pecado. Deus está chamando a sua igreja para viver uma vida em santificação, em vida de santidade. Deus quer que você se afaste do pecado e viva de acordo com a palavra de Deus. Quem aqui quer ser salvo de verdade? Sem santificação ninguém verá a Deus. Toda a igreja de pé, por favor. Pastor, como é que acabou Nicolau? Depois disso aqui, a Bíblia não fala mais nada sobre ele. Então eu não sei como é que ele acabou. Mas eu tenho um palpite. Eu tenho uma ideia de como que ele acabou. Eu acho que Nicolau acabou muito mal. Eu acho que todas as pessoas que vivem da forma como ele viveu, vão acabar mal. Vão acabar sem salvação. Feche os olhos, toda a igreja, por favor. Se você está aqui nessa noite e ouviu essa palavra, você precisa entregar a tua vida para Jesus. E fazer isso agora, enquanto é tempo. Porque a qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar. E aqueles que se arrependeram e receberam Jesus serão salvos. Se você está brincando com a tua salvação, leve a tua vida espiritual a sério. Não é tempo de brincar, Jesus está às portas. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida a Jesus? Que ainda não recebeu a Jesus como único Senhor, como único Salvador, mas dessa noite quer se entregar a Cristo? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero, pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Tem alguém que quer? Levante a sua mão agora. Ou talvez você já tenha entregue a vida a Jesus, mas se afastou da casa do Pai. Saiu da presença de Deus. Volte enquanto é tempo, filho pródigo, filha pródiga. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para Jesus? Levante a mão se tem alguém que está afastado. Você quer voltar? Sai do seu lugar, vem para cá. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais, igreja, o nome do Senhor. Tem mais alguém que quer voltar? Sai do seu lugar e venha. Eu vou fazer um terceiro apelo. Esse apelo é para você que já se entregou a vida a Jesus, que já esteve na casa do Pai. Você não se considera um desviado, um filho pródigo, porque você vem na igreja, mas você está se sentindo fraco ou fraca espiritualmente. O Senhor está aqui para te fortalecer. Não tenha vergonha não, sai do seu lugar e vem até aqui na frente se você está se sentindo fraco. Se você quer se fortalecer no Senhor, é melhor você vir aqui buscar força para não cair, do que você esperar cair primeiro, porque não teve a humildade de vir aqui pedir forças para o Senhor. Eu vou orar por esse meu querido que veio à frente. Dobra o teu joelho comigo, por favor. Deixa eu aproveitar e falar com você que está me assistindo pelo YouTube, no meu canal, PR Ademir Pereira. Você que está me ouvindo pela rádio, me assistindo pela televisão. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, dobra o teu joelho, assim como estamos fazendo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba. Se não for possível dobrar o joelho, pelo menos coloque a mão sobre o coração. Repita esta oração e aí onde você está, haverá salvação para você também. Põe a mão assim sobre o coração, feche os olhos. Ore comigo, diga: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu te peço perdão por todos os erros, por todas as falhas que eu cometi até aqui. Mas a partir de hoje, eu quero estar de volta, firme na tua presença. Me receba outra vez nos teus braços. Apaga os pecados e iniquidades que eu cometi. E começa hoje
uma nova obra, uma nova história na minha vida, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você e a igreja estenda a mão na direção do altar. Pai querido e Deus do poder todo-poderoso, eu oro por esse homem que está aqui de joelhos e oro por todas as pessoas que à distância estão entregando a vida a Jesus ou voltando ao Senhor. Perdoa os pecados, as falhas, iniquidades. Levanta aquele que está caído, fortalece o que está fraco. Dá vigor a quem já não tem mais vigor. Ajuda esse teu filho. Ajuda, meu Deus, esta pessoa que está à distância, para que a partir de hoje, a partir de agora, esta pessoa caminhe firme na tua presença até o dia glorioso da tua volta, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Parabéns pela tua decisão. Fica firme com Jesus, tá?